Henker que vive duas vezes, capítulo 680. Alforone, 1. Uma enorme quantidade de fé está sendo reunida através de canais desconhecidos. Uma enorme quantidade de fé está sendo reunida através de canais desconhecidos. O nível de fé está aumentando rapidamente. Aviso: um aumento excessivo nos níveis de fé pode colocar muita pressão em sua alma. O controle manual é necessário para regular suavemente o nível de fé. Aviso: a alma está atualmente sobrecarregada com uma enorme quantidade de fé. Existe o risco de sua alma desmoronar. O nível, cuidado, foi elevado para o nível, orientação. O nível, orientação, foi elevado para o nível, aviso. O nível de aviso foi elevado para aviso grave. Você excedeu o nível de fé que sua alma pode compreender. A remoção da fé está em andamento. 3, 4, 6%. Sua santidade está se tornando clara. Suas lendas estão se tornando mais fortes. O limite da alma, que estava em um estado amadurecido, foi elevado e o status evoluiu. Status atual: iluminado. A capacidade do nível de fé aumentou significativamente. A fé excedida está sendo reabsorvida. 88, 89%, 99,8%, 102,1%. Você excedeu o nível de fé que sua alma pode compreender. A exuviação está progredindo rapidamente. 12,13, 16%. Sua santidade. Suas lendas. Sua alma, que estava no estado iluminado, evoluiu. Status atual: majestoso. Você excedeu o nível de fé que sua alma pode compreender. A exuviação está progredindo rapidamente. 19,20, 22%. Ao contrário da mensagem que afirmava que a remoção progredia rapidamente, a exuviação progredia tão lentamente que lembrava a velocidade de uma tartaruga. Enquanto isso, a alma de Yon-Wu alcançou o status mais elevado possível como mortal e ele possuía 2 domínios para fortalecer. Isso porque o número de conquistas necessárias para se tornar uma lenda também era exorbitante. Se Yon-Wu transformasse todas as suas conquistas em lendas, obviamente levaria muito mais tempo para alcançá-lo plenamente. Além disso, também houve alguma fé que ele extorque o de Alforone. Mesmo sendo apenas uma parte, ostentava uma quantidade enorme que excedia em muitos limites que a alma poderia absorver. Apesar da rápida mudança da alma divina à medida que a remoção avançava, e sem mencionar que o recipiente continuava a se expandir, era mais que suficiente para enchê-lo rapidamente. Yon-Wu só foi capaz de resistir porque se uniu a Cronos, que recuperou sua força como rei dos deuses. Era como se a alma de Yon-Wu já estivesse sobrecarregada. Nesse exato momento, uma nova mudança foi decretada. A pressão do nível de fé está aumentando. Aviso: sua alma está em um estado crítico. Aviso: sua alma está vacilando. Sua alma está resistindo firmemente devido ao status de rei dos deuses. A pressão sobre a alma está transbordando para o seu corpo. A tensão em seu corpo aumentou repentinamente e seu corpo está mostrando sinais de colapso. Os fatores dracônicos estão resistindo. Os fatores demoníacos estão resistindo. Os fatores divinos estão resistindo. Os fatores gigantes estão resistindo. Os 4 fatores estão intimamente interligados entre si e suportam a pressão e também o agravamento. Você excedeu o limite. A rede conectada entre os 4 fatores está se fortalecendo. A rede está se tornando mais forte. A rede está se ampliando. O corpo de Yon-Wu, que possuía a característica absurda, o corpo divino gigante do dragão demoníaco, foi saudado com uma nova mudança. Os 4 fatores ultrapassaram o ponto crítico. O despertar do 7º passo está começando. Do afastamento seguido do despertar. Crepita, crepita. Graças a isso, o corpo de Yon-Wu mudava a cada minuto, mesmo quando ele estava atacando o Alforone. A dor terrível que resultou desse processo foi extrema, mas ele não fez a menor careta. Era como se ele só fosse se concentrar em matar o Alforone por enquanto. Rugido, rugido, rugido. Quack, crack, crack. Cada vez que a foice era balançada, um trovão de espada preta e vermelha brilhava e cortava, penetrava, esmagava e apagava o brilho dourado criado por Alforone repetidas vezes. Nenhuma das pessoas que enfrentaram Alforone até agora foi capaz de levá-lo a um canto como este. Foi porque ninguém que morasse na torre poderia escapar das restrições do sistema. Não importava a força e o poder que possuíssem, eles nunca poderiam escapar das garras de Alforone. Mesmo que o rei marcial possuísse a habilidade de superá-lo há muito tempo, no final, ele não foi capaz de superar o domínio conhecido como All for One. No entanto, Yon-Wu era diferente. O sujeito não é influenciado pelo sistema. O comando não está ativando. Isso é impossível. Alforone estremeceu de choque pela primeira vez, desde que uma posição ridícula foi estabelecida. Ao manter o estado de abusador, Yon-Wu conseguiu libertar metade de si mesmo das restrições do sistema, e a outra metade extorquiu a fé em uma condição de subserviência. Uma força misteriosa está continuamente tentando invadir o dispositivo central de processamento de informações. O que você quer dizer com impossível? Yon-Wu sorriu friamente enquanto empurrava o logaritmo de Alforone para o lado. É possível. Uma parte já foi assumida. Aviso: por favor, defenda-se. Aviso: por favor, defenda-se.
Uau! À medida que a tempestade de poder sagrado girando ao longo de Yon-Wu se intensificava, a sombra negra estremeceu ameaçadoramente e chamas vermelhas subiram várias vezes acima dela, apagando a matéria dourada. Então, Xing, Yon-Wu lançou um ataque e finalmente, Sword Thunder conseguiu cortar alguns dos véus da fé. O domínio, All for One, que constitui o jogador, Vivasvati, está oscilando brevemente. Sua aparência está aparecendo. Pela primeira vez, a luz que rodeou Alforone durante milhares de anos foi dispersada. O resultado foi que o brilho enfraqueceu bastante à medida que uma quantidade significativa de fé foi extorquida por Yon-Wu. Além disso, os véus da fé também foram parcialmente cortados, o que levou a este resultado. O rosto revelado era aquele com o qual Yon-Wu estava muito familiarizado, já que era o mesmo rosto de Nocturne. No entanto, a expressão exibida era mais diversificada do que o esperado. Houve espanto, choque, descrença, pânico e medo. No final, você também. Enquanto Yon-Wu olhava para Alforone, ele falou friamente e o empurrou o mais forte que pôde. Você é um ser humano. Crown. Alforone bloqueou Saife com a mão direita, e com a outra mão, convocou e cobriu todo o seu corpo novamente com luz. Porém, Yon-Wu já conhecia muito bem as maravilhas e mistérios que Alforone tinha à sua disposição. Não, pelo contrário, ele olhou para Alforone enquanto ria dele zombeteiramente. Foi porque Yon-Wu percebeu que a razão pela qual Alforone vivia sob a luz era para esconder suas expressões faciais e a visão dele do mundo exterior. Yon-Wu achava que Alforone não era muito diferente dele. É uma máscara. Assim como Yon-Wu cobriu o rosto para esconder sua identidade, Alforone queria se esconder do mundo. Para ele, a luz desempenhava o papel de máscara. A diferença era que ele queria se esconder mais fundo. Mesmo quando eles estavam conversando, ele usava apenas a voz omnidirecional ou a fala aberta. Eu já senti isso desde antes. Você e eu somos muito parecidos, Yon-Wu murmurou extremamente suavemente, mas aumentou o poder de seu trovão de espada ao máximo. Bobagem. No entanto, Alforone rosnou e juntou as mãos. A luz, que havia diminuído um pouco, subiu imediatamente ao céu, criando um enorme pilar de luz. Foi preenchido com o fogo da origem. A tremenda luz e calor se misturaram com a tempestade, formando muitas ondulações. Então, a primeira etapa de governação do demônio celestial será revelada. Tenha cuidado com o choque. Mais uma vez, Alforone tentou pisar nos passos de governação do demônio celestial. No entanto, ao contrário de antes, Yon-Wu era o único alvo. A pressão que pesava sobre todo o palco estava prestes a esmagar sua existência, apenas cercando o espaço ao seu redor como se fossem cunhas. Ao mesmo tempo, o sistema determinou o alvo como um bug e está tentando expulsá-lo. O firewall foi elevado ao nível mais alto, nível 9. Todas as funções relacionadas ao irregular foram interrompidas e bloqueadas. A vacina foi elevada ao nível mais alto, nível 9. O irregular foi considerado um vírus e está sendo apagado e excluído. Um poder desconhecido está tentando ignorar o firewall. Uma potência desconhecida está resistindo fortemente à vacina. No entanto, Yon-Wu também recuou rudemente, como se estivesse proclamando que não perderia para Alforone. A espada Yin se espremeu na lacuna do sistema e tentou neutralizá-lo. Isso foi apenas parte do processo. Pneumas Sky foi ativado. A primavera do tempo, que foi firmemente fixada, está retrocedendo rapidamente. Ocorreu o backup do servidor. A ativação de etapa de Howling do demônio celestial foi cancelada à força. Alforone tentou restringir a existência de Yon-Wu ativando de alguma forma os passos reinados do demônio celestial. Yon-Wu conseguiu escapar sem pressa anulando-o à força, e então partiu para a ofensiva novamente. O brilho dourado e a escuridão vermelha escura colidiram repetidamente. Krum, a luta entre os dois, que envolveu o palco, foi um confronto intenso onde os dois lados se igualaram. Ho-ho, como esperado do nosso mestre. Foi uma boa escolha segui-lo após a morte. Laplace pulou animadamente no lugar, observando a sombra cobrindo o mundo de luz. Ele estava se divertindo tanto que poderia morrer. Depois de se recuperar do cancelamento dos passos de governação do demônio celestial, as emoções de Laplace aumentaram violentamente enquanto ele olhava para a grande batalha sem precedentes que estava prestes a acontecer. O Lorde Vampírico e o Conde Ferenc também ficaram entusiasmados enquanto assistiam Yon-Wu. Até os Dragões da Morte, os Gigantes Fantasmas, Dis Plutão e o Olimpo prestaram muita atenção. Todos os seus familiares pararam de lutar e olharam para Yon-Wu e Alforone. A sombra que envolvia a luz estava furiosa. Mesmo os deuses que mal sobreviveram depois de morrerem fora do mundo da luz olharam para Yon-Wu com um olhar vazio. Mesmo os deuses criadores e os deuses supremos que estavam tentando se tornar o único deus também não eram exceção. Eles estavam todos maravilhados. No entanto, apenas Chajeong-Wu era diferente. Sua expressão era rígida. Era difícil acreditar que essa fosse a reação da pessoa que ficou mais feliz quando seu irmão mais velho apareceu. Qual é o problema? Apenas Lana, que notou tardiamente a expressão de Chajeong-Wu, perguntou cuidadosamente. Lana, isso é. Chajeong-Wu estava tentando dizer algo em tom urgente. Devido a uma força desconhecida, a chave do sistema obteve o nível de gerenciamento mais alto. Com a autoridade do Alto Guardião,
Todos os seres do 77º andar foram expulsos à força. Uma mensagem de emergência apareceu de repente em suas retinas, e todos eles foram submersos em um raio de luz. Clarão. Você tem o distrito externo. E o lugar onde Cha Jeong-woo e os outros apareceram foi fora da torre, e não em outro andar. O que está acontecendo? O que é isso? O que aconteceu de repente? Incluindo Cha Jeong-woo, todos os membros do Artia no 77º andar andavam confusos. Os caídos do lado de fora da torre também pareciam surpresos enquanto se perguntavam o que diabos havia acontecido. Todos os jogadores do 76º andar foram expulsos à força. Todos os jogadores do 75º andar foram expulsos à força. Todos os jogadores do primeiro andar foram expulsos à força. Porém, quando todos perceberam que todos os jogadores ativos na torre foram expulsos, a confusão só aumentou ainda mais. Todos os deuses que foram enviados ao 98º andar estão protestando violentamente junto ao Bureau Central para descobrir o que diabos está acontecendo. Todos os demônios que observam a situação no 77º andar estão perguntando ao Bureau Central enquanto a tela escurece. O Bureau Central anunciou que está tentando descobrir a situação atual e a causa por trás dela. Metatron, o escriba celestial de Malachi, está em silêncio. Baal, o chefe do L'Infernal, está em silêncio. A mensagem afirmava que tanto os deuses quanto os demônios foram expulsos. Mesmo o Bureau Central não tinha ideia do motivo, e Metatron e Baal também estavam em silêncio. O que? Então isso não significa que não há ninguém na torre agora? Um número inimaginável de jogadores olhou para a torre que ainda estava alta com olhos cheios de medo. Eles sabiam que algo estava prestes a acontecer. Só então. SHWRKK. E a sombra está caindo. Do 77º ao primeiro andar, tudo está submerso. A sombra que vazava gradualmente do 77º andar deslizou pela superfície da torre. Como se tivesse caído num balde cheio de tinta, a parte inferior da torre, comumente chamada de andares inferiores, ficou completamente submersa na sombra. O que diabos é? Enquanto a voz de Lana tremia porque ela não sabia o motivo por trás dessa ocorrência, Cha Jeong-woo se lembrou de algo quando viu a sombra gradualmente se transformar em uma forma redonda depois que os andares inferiores foram invadidos pela sombra. Foi como: o Rei Negro está olhando para o mundo com uma grande risada. O demônio celestial está olhando para o mundo em silêncio. Parecia um ovo. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.